Fala, torcida palmeirense! Separei um pedacinho de um vídeo aí da Jovem Pan. Palmeiras vence o Ceará em casa, já tinha vencido fora de casa e venceu em casa ontem por 3-0. No primeiro tempo, Palmeiras chegou devagar, mas dominando o jogo. Não deixou o Ceará jogar muito, mas no segundo tempo, Palmeiras veio matando aí e fez 3-0 com 2 gols do Estevão. Separei um pedacinho do vídeo da Jovem Pan. Vamos ver o que o pessoal da Jovem Pan falou do Palmeiras hoje. A maioria da mídia hoje está soltando notícia do Palmeiras. O Palmeiras está muito falado nas mídias aí e está bombando, está liderando o Campeonato Brasileiro, está liderando a Libertadores e foi classificado aí na Copa do Brasil. Vamos ver o pedacinho do vídeo? Mas antes do vídeo, pessoal, não esquece de deixar o seu like para ajudar a estar postando mais vídeo. E não esquece de ativar o sininho de notificação e também não esquece de deixar aquela curtida aí. Avante palestra! Vamos falar de Palmeiras então. Palmeiras que carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe alviverde voltou a vencer o Ceará. Já tinha vencido por 1-0 fora de casa. Dessa vez bateu o Ceará por 3-0 jogando na Arena do Verdão. E show de Estevão. 2 gols do garoto, que já tem data para ir embora. O torcedor do Palmeiras também vai ficando triste com essa despedida. Flaco Lopes fez um também. E o Palmeiras está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. 7ª vitória consecutiva na temporada, desde que o Verdão foi derrotado para o Bahia pelo Brasileirão no fim do mês passado. Não perdeu mais. Mauro Betting, Palmeiras classificado. Classificado merecidamente com uma das melhores atuações em meses da equipe do Abel Ferreira. O primeiro tempo foi bom contra um time bem montadinho do Ceará. Já havia sido assim, não um grande jogo do Palmeiras na Arena Castelão, mas ontem a gente está vendo alguns momentos. O Palmeiras foi bem no primeiro tempo e muito bem na segunda etapa, a partir de uma grande exibição do Estevão, das melhores também. Jogadas muito bonitas, essa é maravilhosa, a jogada mais bonita do jogo, né? O chapéu com a bola no chão, ele levanta, faz a tabelinha com o Vitor Roque e o Fernando Miguel mais uma vez muito bem. E no segundo tempo ele sofre o pênalti, você pode discutir. No estádio, no primeiro momento achei que não, depois dá para marcar, dá para discutir e tal. Não bate bem o pênalti, mérito do Fernando, no rebote ele vai lá e faz com muita frieza o gol. Depois ele faz um belíssimo gol, o segundo, mais um par de bonitas jogadas, sai merecidamente aplaudido, emocionado e emocionando, porque se sabe que em breve, lamentavelmente, ele vai sair, lamentável para o torcedor do Palmeiras, para o brasileiro ter o privilégio de o ver, e tem sido assim, não só em jogos do Palmeiras em casa, seja em Barueri ou no Allianz Parque, mas em outros jogos, né? Você pode até não torcer para o Palmeiras, mas é um movimento muito bacana que se vê na arquibancada. A bola chega para o Estevão, um pouquinho mais para frente, o torcedor já meio se ouriça, já meio que fica em pé. Isso é muito legal. Ela tá na ponta esquerda e gosto quando ele se movimenta. A liberdade que tem dado o Abel um pouquinho mais por dentro, ontem um pouco mais para a esquerda e vai para a direita, enfim, é um cara diferente, a gente sabe que é, e já muito maduro e cada vez mais alto, cada vez mais forte, ainda muito rápido, extremamente talentoso para criar lance, jogar, fazer, achar os companheiros. É impressionante a maturidade, o enorme talento que tem esse menino, que é um dos maiores e para não poucos a maior revelação da história da base do Palmeiras de 110 anos. Você tem o Hendrick, você tem outros poucos, o Palmeiras, Hendrick campeão do século, o maior campeão nacional. Ele quase sempre procurou no mercado, ainda jovens, nomes que vieram da Várzea, como o Berdan, como o Valdemar Fiume, que vieram muito jovens do Bangu, Divina Ademir da Guia, mas o Palmeiras quase sempre não fez o que faz com um trabalho estupendo do João Paulo Sampaio desde março de 2015 no Palmeiras, desde a gestão do Paulo Nobre, muito bem continuado pelo Gagliotti e pela Leila Pereira. Mas enfim, o Estevão, esse cara é determinante, fez toda a diferença, não só ele, todo o Palmeiras foi muito bem. O Palmeiras segue com o melhor elenco da era Abel, tem opção para tudo, inclusive Jai muito bem, como um zagueiro para a direita, como lateral quando o Palmeiras é atacado. Sai e perde o Felipe Anderson e entra o Mike entrou muito bem. Jogadas bonitas, jogadas em velocidade, troca de bola. O Palmeiras não só venceu bem por 3-0, venceu convencendo, jogando muito bem. Dessa excelente sequência, inegavelmente grande sequência, 100% na Libertadores, líder do brasileiro, o Palmeiras
Palmeiras tem agora, de ontem principalmente na Allianz Parque, jogado bem e bonito. Não dá nem para os chatos de plantão, ou até os azedos, amargos, normais, e os exigentes que também fazem parte, reclamar porque ontem o Palmeiras, sobretudo na segunda etapa, mostrou muitos lances bonitos. Você pegar as combinações, as jogadas e as variações táticas, inegáveis méritos também da comissão técnica do Abel Ferreira de fazer o time jogar de várias maneiras e desequilibrar como tem desequilibrado o Estevão. Vai ser um jogo fantástico domingo contra o Flamengo. O Flamengo foi bem contra o Botafogo da Paraíba, que não se compara hoje com o próprio Ceará. É um jogaço com ligeiro favoritismo palmeirense. Meu palpite até pelo Morumbet é mais para empate, mas a fase do Palmeiras hoje é melhor. Eu vejo até mais potencial técnico no Flamengo, mas o trabalho longevo, o momento de Felipe Luiz e do Abel, e isso pode mudar inclusive no próprio domingo no jogo aqui em São Paulo, pode ser uma outra história, mas o Palmeiras chega muito bem e isso inegavelmente há um acerto geral do Palmeiras e sobretudo do Abel e sua comissão técnica ao planejamento feito. Não deu para ser tetra paulista, perdeu para o maior rival o Corinthians naquelas circunstâncias, mas o Palmeiras vai chegar para o Mundial muito possivelmente até melhor que a encomenda do Abel, porque o time não só está vencendo bem dentro e sobretudo fora, mas está jogando muito bem. E ontem ficou essa sensação de que saudade já do Estevão ainda não saindo, mas em breve saindo, como fará falta, apesar da qualidade do elenco do Palmeiras. Hoje você olha para o elenco do Palmeiras, para o time que está em campo, seja qual for a escalação, e está certo o Abel em mexer nessa escalação várias vezes. Você olha para o banco à disposição do Abel e até a lista de eventuais lesionados e suspensos, não tem o Palmeiras nos últimos meses um jogador que você fala, aí entra um pouco lá do torcedor, vai entrar esse cara. Não tem. É todo time bom. E aí você, podia começar com o Maurício, vem o Veiga. É o Emiliano, o Aníbal, não são os volantes dos sonhos, mas não entregam bem. O Lucas Evangelista, um reforço muito bom. Richard Rios, no melhor momento. Vários jogadores bem, e assim não tem, e da base também boa. Você olha e fala, não tem nenhum cara. Você pode até não gostar tanto de um de outro, normal, é da vida, é do futebol, mas é impressionante como não tem assim. Você pegar mesmo em momentos de conquistas, pode até o Palmeiras não ganhar nada esse ano, por enquanto não ganhou mesmo, que assim, o potencial do elenco é enorme. Assim, o Palmeiras não tem nada que você fale, não vai jogar. Por exemplo, Piquerez para Vanderlan, tem uma queda técnica, mas o Vanderlan não é um horror, longe disso, né? Pode não ter sido ou não estar sendo o que se imaginava, mas não compromete em absoluto a equipe do Palmeiras. Então, assim, é um momento realmente muito bom, e fica a sensação para o seu torcedor e até para o rival, que pode até não estar tão bem, e isso já aconteceu várias vezes na era Abel, que quando não tá legal pode não ganhar, mas não perde. Ou se perde tem como recuperar, ou vai recuperar, vai ser o time da virada e do amor e vai fazer a vitória. Mas ontem, sobretudo ontem contra o Ceará, e mais ainda na segunda etapa, e não só pelo Estevão, um Palmeiras que está numa fase muito boa. Uma fase realmente muito boa do Palmeiras. Desde o Campeonato Paulista, 16 jogos, 14 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 26 gols marcados, só 8 sofridos, 89,5% de aproveitamento. Bruno Prado, Palmeiras confiável, acima de tudo, né? Tá na tela a arte com os números, 14 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos 16 jogos depois do Campeonato Paulista. Palmeiras que já lidera o Campeonato Brasileiro, que vai conquistou, né? Mais uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, segue firme nas competições de mata-mata, tanto a Copa do Brasil como a Copa Libertadores, e um Palmeiras completamente estável, podemos dizer assim, nessa fase pré-mundial de clubes, Bruno Prado. O time está muito bem e tem algo que é ótimo, ainda mais com a realidade que nós temos hoje no futebol brasileiro, que é um calendário pesado, muitos jogos, muitas competições, que é um elenco que o Palmeiras consegue montar, né? O Mauro falou sobre isso, e um dado que, assim, para mim é muito, muito claro de como esse Palmeiras conseguiu montar um elenco muito forte e equilibrado. Do time que jogou o time que jogou no domingo contra o Bragantino, jogo difícil, né? Contra um time que está bem na tabela do Brasileiro. Palmeiras sai atrás e vira o jogo, um jogo que valia ali até disputa pela liderança do campeonato. O Bragantino tinha a chance de ser líder do campeonato se tivesse vencido aquele jogo, e chegou a estar vencendo. Se pegar o time que iniciou contra o Bragantino e o time que iniciou ontem eu estava no pré-jogo aqui no Palmeiras, quando saiu a escalação, aí eu fui pegar a escalação do jogo de domingo. Foram 6 alterações. Tirando o goleiro Everton, que está jogando todas, então são 10 jogadores de linha. Ele trocou 6, só manteve 4. Então ele trocou 60% do time. E não dá para dizer nem que o time que jogou domingo era reserva e nem o time que jogou ontem era reserva.
Você pega a escalação de domingo, você diz que aquilo não, jogou com reserva. Não dá pra dizer. E o time de ontem também não, sendo que ele trocou 6 de um jogo por outro. Então, ele mudou bastante o time. E nenhum dos dois tem cara de time reserva. Porque o elenco está bem equilibrado e tem 2 jogadores por posição, pelo menos, de um nível muito próximo. Isso é verdade. Isso é um fato. Tirando o Estevão, que é um extra-série, os outros são todos jogadores bons, muito bons, alguns ótimos, mas o reserva não está muito abaixo. O Estevão é um cara fora da curva, tanto que não vai ficar. Infelizmente, esse tipo de jogador a gente ainda não consegue manter aqui por muito tempo. Mas joga Maurício ou Veiga pelo meio. Já estou tirando o Estevão dessa conta aí. Joga Vitor Roque ou Flaco Lopes. Joga Aníbal ou Emiliano Martinez. Joga Richard Rios ou Lucas Evangelista. Aí vai jogar o Giai ou Marcos Rocha. Não muda tanto. Até na zaga que o Gomes e o Murilo estão aí há mais tempo, quando joga o Bruno Fux tranquilo, e quando jogou o Mikael, que agora ficou um tempinho fora e está voltando, mas ele teve uma sequência grande também, no momento que outros zagueiros estavam machucados, ele também cumpriu muito bem. Então o Palmeiras consegue ter esse equilíbrio, e mesmo trocando, e você tem que trocar no nosso calendário aqui, se você não trocar, você vai estourar jogador, você vai desgastar jogador, você não vai conseguir render bem, mas o Palmeiras consegue trocar 6 jogadores de um jogo para o outro e não parece que ele escalou time reserva em nenhum dos 2 jogos. Isso é muito bom, que aí eu acho que é uma construção que foi sendo feita. Aquela final com o Santos no Maracanã, que foi já no início de 2021, por causa da pandemia, você pegar a escalação daquele time que jogou contra o Santos no Maracanã e pegar a escalação do time que jogou a maior parte do Brasileiro de 22, que ali para mim foi o pico de futebol apresentado com o Abel. É quase o mesmo time. O Scarpa, ele não foi titular naquela final no Maracanã.